Esse início de trabalho, eu sempre falo assim para os meus colaboradores, para a equipe, e como é uma fala assim que sempre tem uma construção, uma importância, eu dedico essa fala sempre para as equipes, da importância que o trabalho tem na equipe. Esse trabalho, um trabalho em equipe, tem assim uma coisa muito boa para cada pessoa, porque aquele que trabalha com a equipe, que pertence à equipe, que tem uma equipe, facilita muito a vida da pessoa. A vida, ela é individual, ela é interior. Tanto é que a gente fica muito envolvido assim com a coletividade, com o comportamento das pessoas, com o lançamento de um carro, de uma roupa. Cada coisa tem muita importância, mas nenhuma coisa exterior tem mais importância do que a vida num trabalho com a equipe. Esse trabalho dá à pessoa a sustentação, e a gente vem observando assim ao longo dos anos a importância de estar trabalhando com a equipe, de pertencer à equipe, essa grandeza interior que traz uma sustentação. Então, um trabalho na equipe, a pessoa que trabalha com a equipe, que pertence à equipe, ela precisa de fazer esforço também para continuar pertencendo à equipe. Porque se observa hoje, um tempo anterior que iniciou o trabalho com a equipe, ela teve a grandeza, ela tem a riqueza dentro dela de novos conhecimentos que ela adquiriu, maneiras de relacionar, jeito de viver, a influência que ela passa a ter na equipe do lar, na outra equipe do trabalho. Então, o trabalho na equipe tem essa grandeza, que a pessoa vai ficando mais qualificada e vai influindo nas outras equipes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é responsabilidade. Responsabilidade é uma condição interior que a pessoa tem que ter, conhecer as leis da criação e ir vendo assim que não tem uma separação. A semente que ainda não foi colocada no solo e aquela semente que já foi colocada no solo. Não tem uma separação. Tem uma distância de tempo e de espaço, mas essa distância de tempo e de espaço também não tem uma distância física, porque observando assim um pai que quer ajudar um filho na formação dele, não tem um tempo e espaço, tem um tempo para realizar uma determinada coisa. Isso é bem fácil da gente observar, sim, a dona de casa, no trabalho dela, na lida do fogão, não tem uma separação. O alimento que ela está preparando, ela já sabe como esse alimento vai ficar depois de feito, depois de assado, depois de cozido. O tempo e o espaço é uma coisa que cada um tem dentro dele e que tem o tempo da realização. Na nossa vida diária, às vezes a pessoa acha assim que tem a diferença também do aquém com o além. Não tem uma diferença. Tem conceitos sociais que a pessoa colocou, recebeu e não vem observando que não tem separação das coisas. O caso do pai que quer ajudar o filho não tem uma distância, não tem um tempo, não tem um espaço. Aquela senhora na elaboração do alimento, o alimento que ela está fazendo ou que ela vai fazer, ou assado ou cozido, não tem um tempo, porque ela tem que ir lá na frente antes, porque não tem como arrumar o sal depois que o alimento ficou pronto, não tem como arrumar assim ou como arrumar de outro jeito. Então não tem tempo, não tem espaço. No aquém, no além, também não tem tempo, não tem espaço. Aquela senhora que está gestando ou que tem vontade de trazer um espírito humano para essa terra, ela antes de casar, muito antes ela já pensava nessa realização que ela quer ter. No tempo e no espaço não tem o aquém, não tem o além. Depois que a pessoa
vem para essa terra e vive aqui algumas décadas ou várias décadas, começa a ter uma separação. Mas essa separação é a própria pessoa com as informações que ela recebeu, do jeito que ela está vivendo, e ela não plantou nada para a vida interior dela. Ela vem caminhando sobre a terra sem nenhuma objetividade, sem nenhuma finalidade. Ela precisa de desenvolver uma personalidade, um jeito próprio, porque muitas vezes cada um de nós vemos uma pessoa que está num cargo social, um professor, ou uma pessoa que tem uma empresa, e essa pessoa, a gente olha assim para ela e ela fala determinadas coisas que a gente pensa que aquilo que está sendo falado é um conceito de vida, e pelo grau que aquela pessoa apresenta na sociedade, a gente pensa assim que aquela pessoa também tem o grau interior de evoluído. O que ele teve muitas vezes foi a possibilidade de trabalhar de uma maneira que ele pôde ter aquela condição financeira, mas aquela condição financeira não está relacionado a uma evolução interior. Isso a gente precisa de ficar assim bem claro mesmo. A evolução de uma pessoa é interior, e a grandeza de uma pessoa é de como ela conhece os ensinos. Responsabilidade é a pessoa com ela mesma. Isso é fácil de observar quando a pessoa tem costume bom, ela é ponderada, ela é coerente e ela desenvolve uma maneira de conviver bem com ela mesma, de ter um cuidado com o corpo físico, porque a nossa relação nessa terra com a matéria grosseira é com o nosso corpo físico, o aquém e o além. Então a pessoa para de ter o corpo físico, ela vai para o chamado além, mas ela continua tendo o relacionamento dela dependendo da evolução. Tem o grau, tem o nível, não tem nada igual. E isso é tão verdadeiro assim. Quem cria animais, ele vai vendo assim que não tem um igual ao outro. Uma folha, uma planta que a gente tem dentro de casa, uma folhagem, fica bem fácil assim de quando a gente começa a reparar folha por folha ou flor por flor. Cada uma tem um jeito, não tem uma igual à outra. Então, no aquém e no além é também assim, é conforme a pessoa vai vivendo dentro dela e conforme essa pessoa vai recebendo as influências exteriores, porque viu um professor falando assim, ou porque viu uma determinada pessoa que se apresentava num posto de trabalho, que esse posto requer uma condição na sociedade de muita importância. Cada um tem que ir fazendo uma qualificação daquilo que vê e daquilo que ouve. E a gente tem que ter muito cuidado com o 8º mandamento. Porque a gente está vendo as coisas, não quer dizer que agora tem que tecer um comentário ou tecer um pensamento sobre aquilo que está sendo visto em relação ao comportamento da outra pessoa. Porque o 8º mandamento também tem muita importância assim na vida de cada um. Que aquilo que a pessoa mede, ela poderá vir a ser medida com a mesma vara. Esse cuidado, essa observação, esse julgamento, cada um tem que ter. A pessoa tem que ir vendo as coisas exteriores e dentro dela, como é possível no dia a dia dela, ela tornar-se melhor. Isso é fácil da gente observar, porque muitos pais têm comportamentos que não é bom e muitos filhos são descontentes por aquele comportamento do pai. Critica, acha ruim, mas só que ao longo dos anos a gente vai convivendo, a gente vai vendo que aquele filho, às vezes, depois de algumas décadas, adquire costume ainda pior do que aquele que o pai dele tinha e que o deixava descontente.
O nosso dia a dia, ele tem muita importância. Cada pessoa tem que ter a responsabilidade com ela mesma de ir observando que aquilo que semeias hás de colher. Quando a gente vê um semelhante caminhando de uma determinada maneira, quer dizer, o caminhar aí, o jeito que ele está vivendo a vida dele, cada um tem que ter cuidado para aquilo que está sendo visto não entrar dentro da casa dele. Às vezes a gente tem uma filha e essa filha arruma um namorado que tem um costume ainda pior do que aquela pessoa que a gente fez aquela observação. E a gente tem um filho e aquele filho arruma uma namorada que também vem a ter um costume muito ruim. Então, as observações que a gente tem que ver durante a vida tem que ter esse cuidado, tem que ter essa importância para ir vendo como é possível entrar dentro da gente uma condição da gente aprender somente vendo, sem ter que passar por aquela tormenta, por aquele sofrimento. A responsabilidade é uma coisa dentro de cada um. Cada um tem que ter o dever, a obrigação de não ser influenciado por aquilo que está sendo visto. Porque na beleza, na aparência, a pessoa quer fazer uma cópia. Mas na tristeza, no sofrimento, no costume que não é bom, a pessoa tende a criticar. Então não está caminhando na vida levemente. O caminhar na vida levemente a gente observa assim nos animais que são criados solto mesmo, cada um cuida dele. E anteriormente também era assim, as pessoas eram mais cuidadosas com elas mesmas. Hoje, muitas vezes, a pessoa está sempre procurando um jeito de fazer uma cópia. Ela não está procurando uma maneira de ter um jeito bom dentro dela, para aquele jeito bom também ser de uma coisa superior. Conhecer os ensinos é dever de cada ser humano. Cada ser humano tem a obrigação de conhecer as leis da criação. Quando a gente vê o nosso filho pequenininho, a gente vê assim que esse filho tem que desenvolver as condições para ele viver naquela casa. Ele tem que conhecer a fala do pai dele, ele tem que conhecer o jeito que ele desenvolve para andar, locomover, para usar o centro motor, para colocar o alimento na boca, para falar aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer, e sem trazer um transtorno dentro daquela casa. Os seres humanos, quando ficam grandes, adultos, eles não conhecem as leis da criação e acham assim que podem ter um comportamento qualquer, e também no sistema que foi desenvolvido de fazer pedido para o Criador, ele nem sabe a importância que ele tem nessa terra, nos ensina assim que somos importantes. Eu vejo assim que essa terra é muito grande e tem muitos bilhões de seres humanos, cada um julga no direito de que qualquer momento que ele fizer um pedido, ele tem que ser atendido. Numa empresa que a gente trabalha, aquele funcionário só pode ser atendido se ele ao longo dos anos vem cumprindo todas as obrigações que aquela empresa tem para ser cumprida. Então tem possibilidade desse funcionário ser atendido. E assim mesmo tem as normas internas, tem também o jeito para que outro funcionário não utiliza maldosamente esse benefício que a empresa possibilita. Nas leis da criação também é assim. A pessoa tem que conhecer o idioma, ela tem que conhecer a fala que ela utiliza quando ela quer dirigir uma oração ao Criador. E a maneira que pode vir os auxílios para essa pessoa. Ela tem que conhecer primeiro a fala do Senhor, ela tem que conhecer as leis, ela tem que conhecer os mandamentos e ela tem que saber que aquilo que semeias hás de colher. Responsabilidade é essa condição interior, que a pessoa tem que ter primeiro o conhecimento. Numa escala pequena fica fácil de observar. Aquele filho
quando o pai tem uma firmeza interior, que esse pai está trabalhando de uma maneira correta para a formação daquele filho e aquele filho vem sendo educado. Às vezes a gente fala que a criança não obedece, mas tem essa coisa natural assim. A criança, ela tem que ser educada. Quando a pessoa quer ter um cachorro e quer que aquele cachorro tenha uma importância, então a pessoa já deixa aquele cachorro no quintal da casa com os outros e ele aprende com os outros o comportamento que aquele dono daquela casa quer que ele venha ter, porque os outros já têm o comportamento porque já foi ensinado. Isso é fácil da gente observar, que quando a gente quer alguma coisa, a pessoa também tem que desenvolver o jeito, o conhecimento daquilo que ela está precisando. Porque se aquele funcionário sempre foi coerente, sempre foi responsável, sempre cumpriu com as obrigações, esse funcionário dificilmente ele também vai fazer um pedido além daquilo que ele precisa. Ele sempre vai ser responsável com ele mesmo. Ele sabe assim, se ele pedir um favor, ele vai ter que retribuir. Nas leis da criação também é assim. Se a pessoa ficar fazendo um pedido para o Criador, essa pessoa está descuidada com a vida dela. E se ela fizer um pedido para outra pessoa, ela primeiro tem que ver se essa pessoa pode receber o benefício que ele está querendo proporcionar a esta pessoa. Se ele está sabendo que pode ser para um filho, pode ser para um colega de trabalho, se esse colega hoje ou esse filho está precisando de alguma coisa, lá atrás também possivelmente tenha tido um descuido. E se a pessoa vai receber esse merecimento, essa graça, não quer dizer que ela venha a ter agora um comportamento melhor. Isso a gente observa assim na casa dos conhecidos. Às vezes os conhecidos passam por um susto, por uma coisa muito séria, e a gente pensa que aquilo entrou na vida da pessoa como uma referência de que a pessoa agora tenha que ter mais cuidado no seu dia a dia. E a pessoa melhora daquele susto, melhora daquela situação que ela passou e o comportamento dela volta a ser o comportamento anterior. Nosso dia a dia, a pessoa tem que desenvolver um jeito, como ela pode usar melhor o tempo dela. As leis da criação são justas. Os ensinos, eles são simples. Às vezes a gente aprende assim que tem a força má, que tem a força boa. Cada um tem que observar que só existe um Criador. Só existe um tipo de força. A força é neutra. Cada pessoa vai dando a cor, o tom na força conforme ela quer. Muitas pessoas usam para benefício, organizando a sua vida, organizando o seu trabalho, organizando-se para ele poder também ter um saber para falar para um filho, para falar para um colega de trabalho, para falar para a companheira, para o companheiro. Ela usa os pensamentos, com esses pensamentos ela vai dando uma forma na pureza do seu pensar. A importância da pessoa está nos pensamentos. A ligação dela com o aquém e o além é os pensamentos. Essa é a primeira ligação, porque aquela dona de casa, quando ela está elaborando aquele alimento, ela está pensando nos detalhes. Nesses detalhes que ela vem pensando, vai desenvolvendo o tanto certo para cada coisa e o tempo certo para a realização daquilo que está sendo feito. É nos pensamentos, a nossa vida, o nosso tom, a maneira que a pessoa dá
A ligação com o aquém e o além é com os pensamentos. Cada um é responsável pelos seus pensamentos, o cuidado que ele tem que ter, porque se ele pensa de uma maneira que não é construtiva, ele terá que colher, porque ele deu o tom naqueles pensamentos que o Criador deu a ele a maneira dele utilizar. Quando uma pessoa começa a fazer trabalhos manuais, que fica mais fácil de observar, porque ali tem que estar com o centro intelectual preso, tem que estar com o centro motor, isso e um trabalho manual de um bordado num tecido, porque a pessoa tem que ir fazendo a contagem, tem que ir observando, aquele trabalho ele vai ficar pronto e se ele não ficar muito bem feito, a primeira coisa que vai ser observada é o defeito que não ficou bom, aquele defeito que ficou com desarmonia. Então todo um trabalho ficou perdido, porque não houve uma atenção, não houve um carinho na elaboração daquele trabalho. Quando a pessoa tem vontade de dentro dela ter a responsabilidade, a primeira coisa que ela tem que fazer é conhecer os seus pensamentos. Tem centrais de pensamentos, tem cadeias de pensamento. Às vezes a gente ouve uma conversa, a gente está passando pelo passeio, está passando pela rua e a gente ouve duas pessoas conversando e um fala determinadas palavras e a gente continua a caminhada repetindo nos pensamentos aquelas palavras que foram ouvidas. Se não é da responsabilidade dela, ela também não tem que estar assim, descuidada mesmo para ouvir a conversa de outra pessoa, para ela agora ir carregando dentro dela uma coisa que ela nem tem importância, que ela nem tem como colaborar ou auxiliar aquela pessoa que apresentou aquelas falas que ela pôde ouvir. O livro Na Luz da Verdade dá à pessoa esta condição dela e desenvolver dentro dela a condição dela melhorar a qualidade dos seus pensamentos. A harmonia da pessoa está nos seus pensamentos. Com os pensamentos, ela vai dando a cor, a forma que ela precisa de ter no dia a dia dela. Isso é fácil da gente observar, sim, no jovem em formação que tem vontade de arrumar um emprego e ele vai vendo assim um emprego que ele venha trabalhar e que ele fique gostando daquele trabalho que ele está pretendendo arrumar, porque ele já tem uma certa simpatia por aquela profissão. Esse trabalho desse jovem é com ele mesmo, em silêncio, nos seus pensamentos. Uma outra coisa assim bem fácil da gente observar, que a nossa vida, que a nossa personalidade é individual, é quando a gente quer arrumar um emprego. Normalmente a gente vai desenvolvendo as qualidades e quando a gente sabe que determinada empresa está precisando de um funcionário e a gente vai até aquela empresa e também a gente só conta para a pessoa, às vezes até para um irmão, quando já foi e já voltou. A nossa vida tem que ser dessa maneira, tem que ir vendo assim a nossa personalidade, a nossa individualidade e de como a gente atua com o 8º mandamento. Esse cuidado a gente precisa de ter, porque se a gente fica observando muitas outras pessoas, às vezes a gente não tem um saber para poder ajudar e para poder trazer uma grandeza interior de melhorar a nossa qualidade de vida. O caso daquele filho que fica descontente com o pai pelo comportamento que o pai tem, anos depois aquele filho tem um comportamento que às vezes é pior ainda do que o comportamento que o pai tinha. Responsabilidade é uma condição interior que a pessoa precisa de desenvolver para ela mesma ir conhecendo os ensinos, para ela mesma ir vendo que não tem uma diferença do aquém nem do além. Tem o jeito que ela é e a maneira que ela faz.
Porque se aquela senhora que ainda nem casou e que estava pretendendo ter um filho e ela vai caminhando na vida dela para essa realização, então o contato dela com o além já existia depois que aquela criança que está sendo gestada, e ela vai observando que tem dois corações, que é uma experiência assim para ela muito interessante. É uma grandeza mesmo, no mesmo espaço, ter dois corações batendo. O nosso dia a dia, ele é muito rico, com muitos detalhes. Cada pessoa é que tem que ir vendo como é possível ela caminhar com todos e ela mesma ter dentro dela a individualidade. E essa individualidade é verdadeira, que é o caso da criancinha, que é ela mesma é que tem que desenvolver o jeito de conhecer a língua da casa dos pais, de conhecendo o jeito de conviver com aqueles animais que tem naquela casa, a maneira boa que existe. Ao longo dos anos, ela ir tendo esta condição com um propósito interior, de saber que a importância que ela tem nessa terra é a maneira que ela tem de conviver na vida social, na vida de relacionamento, na vida profissional, e o mais importante é na vida dela com os pensamentos que ela tem. Ela precisa de estar atenta com os seus pensamentos. Às vezes a gente observa assim na própria família, um tio, avó, que o jeito que ela pensa e o descontentamento interior que ela tem, que esse tio tem, que essa avó tem, esse descontentamento, a pessoa vai fazendo a transformação no rosto dela. Então a nossa vida interior, ela é muito forte, ela marca no nosso rosto o jeito que a gente está pensando, o jeito que a gente está desenvolvendo a nossa esperança interior. Essa esperança é uma coisa verdadeira. Essa esperança não quer dizer que agora a pessoa tenha que sair da sociedade e viver só, porque o mais trabalhoso mesmo é viver na sociedade, é viver no dia a dia, é o esforço de trazer o recurso para dentro de casa, é o esforço de chegar no trabalho. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa ponderar, dela ir vendo como é melhor para ela. Isso não quer dizer que ela agora tenha que ser diferente ou que ela tenha que falar pouco. Ela tem que falar pouco o que não é da conta dela, o que é da responsabilidade dela. A pessoa tem que desenvolver o jeito de melhorar esta condição interior. É uma condição interior que cada um tem que ter. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, essa condição interior fica fácil da pessoa ir vendo a mudança da norma temporal. Essa mudança de norma temporal é aquele caso daquela senhora que ainda nem se casou, mas já está pensando em trazer para esta terra um filho. Ela já está lá na frente, no tempo dela, na condição interior dela. E aquela senhora que está elaborando um alimento, a quantidade de cada ingrediente, ela está antes, porque ela sabe mais ou menos que vai ser tantas pessoas que vai comer aquele alimento, e ela mais ou menos sabe o gosto de todos. Ela tem que acertar o gosto de todos, o tanto certo de cada coisa. Então, na nossa vida interior também é assim, é o tanto certo de cada coisa. Responsabilidade é a pessoa com ela mesma, conhecendo os seus pensamentos e vendo como que ela atua com ela mesma. O jeito que ela atua é o jeito que ela vive no além e no aquém.